Oi, bom dia galerinha do nono D. Vamos começar a nossa primeira aula remota, ou seja, à distância. Vamos lá? Fazer a chamada. Número 1, Ariane. Não precisa fazer a chamada, né? Você assiste ao vídeo a hora que você quiser. Então tá, como é que eu vou saber que você tá participando, tá assistindo? Sim, já sei. Quando você me devolver a atividade que eu vou passar. Será que eu vou passar a atividade hoje? Espere e verás. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que tudo que vai acontecer, porque essa aula de hoje ela é única e exclusivamente para que a gente recapitule o que vocês viram no primeiro bimestre até o dia 17 de março, que foi quando a gente parou. E antes de começar, eu queria dizer que infelizmente nós estamos nessa situação por conta de uma pandemia, de um vírus letal que está matando muitas pessoas no mundo inteiro, e um jeito de a gente conseguir não se contaminar é ficando em casa. Então, gente, bom dia, vamos estudar. Eu tô aqui para ajudar vocês e eu espero que dê tudo certo. Então, para começar, leitura aleatória. Lembra no primeiro dia de aula que eu disse que eu ia sempre fazer uma leitura aleatória? Eu não ia ficar de fora, já que isso aqui é uma aula, né? Então, a história de hoje diz: preste atenção nessa história, porque futuramente vou cobrar alguma coisa sobre ela. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. A mãe levou seu filho até um sábio e implorou-lhe: mestre, por favor, diga ao meu filho para ele não comer mais açúcar. Fitando o menino nos olhos, o mestre fez uma pausa e nada lhe disse. E dirigindo-se à senhora, pediu que ela retornasse após 2 semanas. No final do prazo dado pelo mestre, a senhora voltou com o menino. E então o sábio olhou nos olhos do menino e disse: não coma mais açúcar. Agradecida, porém perplexa, a mulher perguntou: mestre, por que o senhor me pediu 2 semanas se poderia ter dito isso na primeira vez que eu vim aqui? E o sábio respondeu: 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar. Nesse momento, a mãe compreendeu a importância de viver aquilo que se aconselha. Para educar bem o seu filho, ela pensou, precisava muito mais do que as palavras. Era necessário dar o exemplo. Então, essa leitura aleatória fica aí para você refletir. Depois nós vamos voltar com ela para você dizer algumas coisas para mim em atividade. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer, e a gente até falou sobre isso naquela nossa primeira aula, é: por que eu estudo língua portuguesa se é a língua que eu falo? Por que eu tenho que ficar estudando uma coisa que eu sei falar e sei escrever? Você aprendeu a ler e escrever na escola. E aí tem muitas coisas da língua portuguesa que você tem que levar para a sua vida. Isso depende do que você quer, entendeu? Se você quer fazer uma prova de Enem, você vai precisar resolver as questões de interpretação e escrever um texto dissertativo argumentativo. E aí essa redação você precisa usar a língua portuguesa de forma correta. Então, gente, a escola é o lugar em que você vai poder, na disciplina de língua portuguesa, descobrir e escolher o que é realmente importante para você na sua vida. É lógico que todo o currículo de língua portuguesa, ele é feito para que a gente tenha acesso a textos que são da sua realidade. Por exemplo, hoje você não precisa saber o que é um ofício. Ainda não. Mas é bom que você saiba ler e interpretar textos narrativos, descritivos, dissertativos e injuntivos. Lembra desses tipos de textos? É o que nós vamos relembrar agora, tá bom? Então, gente, tipos textuais se referem à estrutura do texto. Nós temos 4 tipos que vocês devem relembrar, que estudaram no primeiro bimestre. Esses 4 tipos, eles dão conta de vários gêneros que existem mundo afora sobre a língua portuguesa. Então, os 4 tipos textuais mais utilizados na nossa língua é a narrativa, a descrição, a dissertação e a injunção. Vamos a cada um deles. Então, vamos falar sobre o primeiro tipo de texto que nós falamos anteriormente, que é a narrativa.
Narrativa é muito fácil, gente. É só você lembrar das histórias. Toda história, ela é contada. Ela é contada por um narrador, falando de alguns personagens, em determinado tempo, numa determinada ação, num lugar, que é o espaço. Então, vocês lidam com isso todo dia. Quando alguém conta uma história para você, via oral, de boca mesmo, falando para você, é uma narrativa. Quando a gente conta as histórias, quando a gente narra o que está acontecendo, são as narrativas. O que foi que eu fiz no começo da aula? A leitura aleatória era de quê? Era uma narrativa, contava a história. Quem era o narrador? Era aquele que contava o que sabia. Ele não participava da história, porque se ele participasse da história, ele era narrador, personagem. O narrador contou a história de 3 personagens. Quem eram os 3 personagens? Muito bem, o sábio, isso, o sábio, isso, o menino e a mãe. Parabéns, você sabe, né? Num determinado tempo que ela foi lá na casa, esse tempo pode ser marcado por hora, às 3 da manhã, ou um período de tempo, naquela tarde ensolarada, entenderam? Ou pode ser quando eu tinha 10 anos, é uma marcação de tempo. Num determinado lugar, e a ação é o que acontece, é o enredo, o que está acontecendo, entenderam? Entenderam, né? Muito fácil. E a descrição, gente, ó, hashtag fácil demais. Descrição é um tipo de texto muito comum. Basta você detalhar situações, pessoas, lugares, coisas, dizer como essas coisas são, como as pessoas são. Uma coisa é dizer, uma mãe levou um filho a um sábio para que ele parasse de comer açúcar. Não, isso aí eu estou narrando uma história. Como seria descrever essa história? Uma mãe muito elegante, alta, robusta, chegou a uma casa simples de um sábio muito inteligente e levou o seu filho pequeno de 3 anos, com a pele morena, os cabelos lisos, olhos amarelos. Olhos amarelos foi bom, né? Descrever é dizer como é aquela coisa. Geralmente um texto descritivo ele não vai ser só descritivo. Vai misturar, eu vou contar um pouco uma história e vou dizer como é que são as pessoas dessa história. Descrever, dizer como é, detalhar, ó, com detalhes, certo? Hashtag fácil demais, hein? Descreva a professora Letícia. Linda, maravilhosa, baixinha, porém, legal demais. E muito desumilde, eu sei. Agora, gente, os textos que são dissertação e injunção, vocês também conhecem no dia a dia de vocês. Os textos dissertativos são aqueles que mostram alguma ideia, principalmente os expositivos, que não têm intenção nenhuma de te convencer de alguma coisa. O argumentativo não. A gente escreve, a gente lê um texto argumentativo porque aquela pessoa que escreveu quer te convencer daquele assunto. É o texto que é cobrado no Enem, dissertativo, argumentativo. Eles vão te dar um problema, você vai ter que falar sobre aquele problema e resolver o problema, dando a sua opinião de uma forma indireta. Como é isso, Letícia? Fala mais devagar, tu fala muito rápido, Letícia. Assim, gente, quando eu defendo a minha ideia, a gente faz isso todo dia. Quando você conversa com um amigo seu, você quer que ele pense igual a você em algumas situações. E aí você argumenta, você diz por que você acha melhor a Thelma ter ganhado o Big Brother e não a Manu. Entenderam? Então, cada um tem um ponto de vista. Esse ponto de vista pode ser argumentado dentro de um texto. Quando você argumenta num texto, quando você defende a sua ideia para que a pessoa também pense igual a você, é argumentativo. Lembra que vocês fizeram um editorial, foi até publicado lá no mural da escola, expressando argumentos, né? Uma coisa assim, esqueci agora. Era para eu ter lembrado. Expressando argumentos, acho que era isso. Né? Eu lembro, tinha lá no mural, todos os nomes. Então, argumentar é isso, é você defender a sua opinião dizendo alguma coisa. Não adianta eu dizer assim, ai gente, esse cartaz aqui, ó, ele é branco. Isso não é um argumento, isso é um fato, eu tô vendo que ele é branco. Agora, se eu disser que usar esse cartaz branco para parecer uma lousa foi uma ideia maravilhosa da professora Letícia, aí é uma opinião. E essa opinião eu defendo com argumentos, porque é melhor eu usar isso aqui como se fosse uma lousa do que eu só ficar falando ou então ficar mostrando um vídeo de outro professor, certo? Um link, alguma coisa. Eu quis dar a aula, entenderam? Então, assim, os argumentos eles podem ser orais, são quando a gente defende a nossa opinião, certo? Agora, quando eu escrevo isso, eu tenho que ter o maior cuidado como escrever, porque existe a linguagem formal e a linguagem informal, que nós vamos falar já já, tá bom?
A injunção. O tipo de texto que é uma injunção são os textos injuntivos. Muito fácil, prático, que vocês lidam com isso dia a dia, principalmente quem quer saber de cozinhar. Uma receita de um bolo, por exemplo, é um texto que dá comandos. Pegue o ovo, pegue a farinha, faça isso, misture. Os verbos utilizados são esses, são dando comandos. Quando eu dou uma ordem, quando eu dou uma sugestão, eu estou usando um texto injuntivo, entendeu? Quando eu digo como você deve fazer, eu estou sendo injuntiva, eu estou dando um comando. Quando a sua mãe diz, vai lavar a louça, ela está usando uma ordem. E aí a gente tem que obedecer a nossa mãe quando ela te manda a gente lavar a louça. Não é não, gente? Entenderam? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida sobre esses 4 tipos de textos, pode ir no meu privado falar comigo, porque agora vamos falar de linguagem formal e informal e aí eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Aguarde. Olha, não olhe isso aqui e ache que a língua portuguesa só tem 2 linguagens, a formal e a informal. Existem várias formas de a gente se expressar em língua portuguesa. Eu posso me expressar através de gestos, falar assim, ó, todo mundo sabe que isso é um tchau, assim, que tá tudo bem, assim, tá tudo mal. Eu usei uma linguagem de gestos, certo? Se isso é formal ou informal, não interessa. A questão do formal e do informal é que a linguagem formal é a mesma linguagem culta, é a linguagem padrão. Padrão de onde? De acordo com a gramática. Lembra que a gente falou sobre isso? A informal não significa que ela é errada, ela só não está de acordo com a gramática. É simples assim, gente. Lembra daquele exemplo que eu falei dos pães, né? Vou na padaria comprar pão e eu chego lá, eu quero 10 pão, o padeiro não vai me dar pão porque eu não pluralizei? Não, ele vai me dar 10 pães. Eu não usei a linguagem formal, mas não quer dizer que não seja a língua portuguesa, certo? Então, a língua portuguesa ela é muito rica. Ela pode ser utilizada de várias formas. E 2 tipos de linguagem são esses. A formal, que eu já falei que é a mesma que a culta, que é a padrão. E a informal, que é a mesma que a vulgar e inculta, certo? Não quer dizer que seja errada, tá, gente? Nós podemos falar a língua portuguesa de forma errada, mas aí nós seremos julgados por isso. E temos que arcar com as consequências. Eu dando aula para vocês, eu não vou falar a língua formal tão certinha. Eu vou usar da informalidade, do coloquial, da linguagem oral. A gente não escreve tudo do jeito que a gente fala. A fala é uma coisa, falar é uma coisa, escrever é outra, tá bom? São 2 atividades diferentes na língua portuguesa. Então, para você ficar sabendo por que eu tenho que saber a linguagem formal, significa porque você vai utilizar a língua portuguesa em determinadas situações. Eu não posso falar com vocês, não é que não pode. Não tem problema eu falar com vocês de um jeito e falar com o meu melhor amigo. A gente pode falar do mesmo jeito. O tratamento que eu vou utilizar com vocês tem que ser de respeito. Usar uma linguagem formal com vocês é desnecessária. Tanto é que eu posso usar essa frase informal, que é verdadeira, e não está errada, e não está equivocada nem incoerente. Eu posso dizer, eu tô com uma saudade, ó, de vocês. Eu tô com uma saudade, não é mentira não. Agora, se eu fosse falar isso de uma forma formal, né, na linguagem formal, eu deveria dizer, eu estou com saudade. Só essa mudança do verbo, estou, para tô, mostra que estou é de acordo com a gramática, é o verbo, né, conjugado, e tô é o verbo abreviado, que é da linguagem formal. Então, abreviações de palavras, gírias, o modo de falar de regiões diferentes, que são dialetos, podem ser considerados informais se eles não estiverem de acordo com a gramática. Entenderam? Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no privado. Eu vou passar uma atividade para vocês, que está abaixo desse vídeo aqui, em forma de PDF, para você me responder. Tá tudo direitinho aí, para você me responder até a data direitinho, tá? Tá tudo explicadinho, mas se tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo. Bom dia, bons estudos, não desistam, vai dar tudo certo, nós estamos aqui para ajudar. Tchau!